Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renan Mesquita. Vamos aqui com esse vídeo dar continuidade ao comentário e resolução das questões do Enem 2024, prova de humanas. Nesse vídeo aqui, nós vamos responder a questão 51 e 52. Lembrando que eu não vou dar simplesmente a resposta, então é necessário um tempo para que eu possa explicar o contexto, ou social ou histórico, do acontecimento ali que a questão pede. Vamos então à nossa primeira resolução. Questão 51. Esse aqui é uma anotação minha, é uma questão de história, né? Mas é impressionante como é interessante como essa questão, as duas questões que nós vamos responder hoje, elas exigem mais interpretação de texto do que propriamente um conhecimento muito específico sobre a situação ali. É saber ler a questão dentro das suas complexidades lá. Então, como sempre, nós vamos ver primeiro o que a questão dá e depois vamos ler o que a questão pede. Vamos ao texto. A valsa vienense é a mais antiga das danças de salão tradicional. Então, a gente já sabe que valsa vienense é uma dança. É dançada desde a Idade Média, quando os pares davam voltas pelo salão, realizando giros em torno de si mesmos em postura fechada. Pelo fato de ser dançada aos pares, em contato íntimo, a valsa encantava a sociedade medieval, como também sofria proibições por infringir os bons costumes. Proibições por infringir os bons costumes na sociedade medieval. Originária das danças campestres e folclóricas do século XVI, a aristocracia francesa abandonou a valsa por sua estreita relação com a cultura plebeia. A aristocracia francesa abandonou a valsa por sua estreita relação com a cultura plebeia, retomando-a posteriormente. Então, aqui está a referência do texto. Vamos ao que ela pede. A expressão cultural descrita no texto foi rejeitada no início da Idade Moderna por congregar. Então, a expressão cultural, que expressão cultural? A dança vienense, descrita no texto, foi rejeitada no início da Idade Moderna por congregar. Olha o que o texto diz. O texto diz que a valsa vienense foi rejeitada em dois momentos. O texto diz que ela foi rejeitada em dois momentos por dois motivos diferentes. Na sociedade medieval, ou seja, na Idade Média, ela foi proibida em alguns locais por infringir os bons costumes. Provavelmente esse infringir os bons costumes relacionado à época era o contato muito íntimo entre homem e mulher. Na sociedade mais alta, ligada talvez à religião, este contato entre homens e mulheres não casadas não eram vistos com bons olhos. Então, na sociedade medieval, a dança foi proibida em alguns locais porque infringia os bons costumes, tinha contato íntimo. Originária das danças campestres folclóricas no século XVI, a aristocracia francesa já está falando de um outro momento, um outro grupo. Agora, este grupo abandonou a valsa por sua estreita relação com a cultura plebeia. O que é um plebeu? Plebeu é uma classe, é um extrato social, uma classe social mais baixa dos trabalhadores, os plebeus, retomando-a posteriormente. Então, o próprio texto diz que ela foi rechaçada, ela foi excluída, né? Ela era mal vista em dois momentos por dois motivos diferentes.
Porque infringiam os bons costumes por causa dos contatos muito próximos, e depois, porque a aristocracia não via com bons olhos uma dança que tinha vindo das classes mais populares. Vamos ao que a questão pede. A expressão cultural descrita no texto foi rejeitada no início da Idade Moderna aristocracia francesa por congregar cultura plebeia. Então, a gente está falando desse segundo momento. A questão está falando desse segundo momento. Vamos às alternativas. Então, essa expressão cultural foi rejeitada por traços advindos da feitiçaria nórdica. Não está falando nada de religião ou de feitiçaria ou do povo nórdico. Essa daqui é viagem. Práticas inspiradas em rituais pagãos. Não está falando nada de religião, nem de cultura cristã ou de cultura anticristã, nem cultura, nem de rituais. Isso aqui é viagem também. Não tem nada na questão que remeta a isso. Letra C. Regras decorrentes do período renascentista. Não há nada no período renascentista que remeta à ideia de que os bons costumes ou contato íntimo era negativo, e também não tinha nada na cultura renascentista que fosse um preconceito contra culturas plebeias. Então, essa daqui também não tem nada a ver. Compassos produzidos em territórios colonizados? Não. A própria questão diz que a valsa vienense é uma antiga dança tradicional da própria Europa. Então, assim, não tem nada aqui dizendo, não há nada no texto que remeta ao fato de que isso veio de um outro país e de que agora a aristocracia francesa rechace o que veio de países colonizados. Não há nada disso. Então, essa daqui também está errada. Letra E. Elementos provenientes de segmentos populares. Essa sim se relaciona com a ideia de ser excluída, ser estigmatizada por vir de uma cultura plebeia, de uma cultura de estratos mais baixos da sociedade. Essa daqui é a resposta da questão 51. Tranquilo, pessoal? Só um entendimento aqui do texto já nos ajuda muito a entender qual é a alternativa correta. Espero que a gente tenha passado por todos os elementos importantes aí da questão. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 52. Fala de atualidades, mas, novamente, é um texto que é uma questão que pede muito do vocabulário e da interpretação. Vamos ler primeiro o que a questão dá, depois nós lemos o que a questão pede. O Black Lives Matter, ou em português, Vidas Negras Importam ou Vidas Negras Contam. O Black Lives Matter vai para além do nacionalismo estreito que pode prevalecer no seio das comunidades negras, que se limita a apelar aos negros a amar os negros, viver como os negros e comprar produtos dos negros, e mantém à frente do movimento homens negros heterossexuais. Black Lives Matter estima as vidas dos negros e negras, homossexuais e transexuais, pessoas incapacitadas, negros sem documentos ou com antecedentes criminais, mulheres e as vidas de todos os negros de todo o espectro de gêneros. E isso aqui é o texto. O que esse texto diz? O texto está falando de um movimento que se tornou bastante famoso nos Estados Unidos e internacionalmente. O que é o Black Lives Matter? É um movimento ativista que defende os negros frente à violência policial e à injustiça jurídica. Essas pessoas defendem que há uma desigualdade na maneira como a justiça
e a violência policial se direciona de maneira às comunidades negras. Esse movimento começou nos Estados Unidos, perto de 2013, faz alguns anos. Começou lá e sempre que há um ato na mídia de violência policial que consegue ser registrado e consegue furar a bolha e aparecer nas mídias sociais, as pessoas usam esse slogan, né? A vida dos negros importa, porque eles sentem que os negros são alvos de injustiça e de violência muito mais, de maneira muito mais forte, né? A reivindicação do movimento norte-americano apresentada no texto consiste na necessidade de... O que o texto diz além disso? O Black Lives Matter, ele não pede apenas que os negros prestem atenção e valorizem a realidade apenas dos negros, porque pode ser que isso caia apenas na ideia de homens negros heterossexuais. O Black Lives Matter, ele estima as vidas de todos os negros. Quais negros? E aí ele fala de uma diversidade de identidades que existe dentro do próprio movimento negro e que às vezes pode ser estigmatizada pelos próprios negros. E aí ele coloca aqui, né? Negros e negras, homossexuais e transexuais, pessoas incapacitadas, os PCDs, negros sem documentos, isso é muito forte nos Estados Unidos, tem pessoas que moram lá, mas não estão documentadas, são os ilegais, são os imigrantes ilegais, né? Com ou sem antecedentes criminais, aí tem o preconceito carcerário, mulheres e a vida de todos os negros e de todos os gêneros. Então, o texto está dizendo que o Black Lives Matter não é apenas uma fala do negro para as pessoas fora da comunidade, mas dos negros para dentro da própria comunidade negra, porque dentro da comunidade negra há subgrupos que podem receber outros tipos de preconceito e que muitas vezes não são vistas dentro do próprio movimento. Então, o texto meio que diz isso. Os subgrupos dentro da própria comunidade negra e que precisam receber um pouco de atenção. Então, vamos lá. Questão alternativa A. O que o texto está dizendo que o Black Lives precisa atentar? Manter a conquista de direitos sociais? Não é manter a conquista de direitos sociais, porque se você está reivindicando que faltam direitos sociais, você não quer manter, você quer mostrar que faltam direitos sociais, como a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, o direito à justiça, né? Então, os negros dizem que falta isso, então não é manter, é adquirir. Então, essa está errada, porque eles dizem que faltam direitos, né? Vou passar aqui para a questão C. Priorizar a preservação de culturas africanas. Não, porque dentro da cultura negra existe a ideia de que existe uma cultura afro-americana, aliás. Existe uma cultura afro-americana. Então, os negros não querem resgatar uma cultura da África, mas eles querem resgatar uma identidade deles no próprio território onde eles nasceram. E o texto não diz isso, se bem que o texto também não diz isso, não fala sobre preservar a cultura, mas fala sobre uma atenção sobre a diversidade dos negros, né? O próprio movimento Black Lives Matter, ele não fala de culturas, né? Mas ele fala que o negro ele é visto de uma maneira diferente pelo sistema judiciário e pelos policiais, né? Então, essa daqui também não está falando do que o texto remete. Defender a adoção de valores supremacistas. Vocês sabem o que significa essa palavra? Valores supremacistas é quando algum grupo se acha superior ao outro. E, a princípio, o movimento Black Lives Matter não está tentando provar que o negro é superior ao branco. Está buscando igualdade
racial, né? Então, isso é um equívoco que às vezes as pessoas caem. O movimento Black Lives Matter, ou o movimento negro em geral, não tenta uma supremacia do negro sobre as outras raças, mas uma justiça racial, uma justiça social para todos. Então, esse também não fala do que a questão pede. Permitir a permanência do modelo androcêntrico. Vocês sabem o que significa androcêntrico? Androcênico é uma grande valorização do masculino, né? Da mesma maneira que o misógino é uma desvalorização do feminino, o androcêntrico é uma valorização do masculino. Inclusive, na questão fala que se as pessoas não atentarem para os princípios do movimento, a gente vai acabar valorizando os negros, mas sendo os homens e os heterossexuais, quando a gente deveria olhar para subgrupos, né? Então, essa daqui também não é uma alternativa correta. Alternativa correta, então, letra B. Integrar a diversidade do grupo identitário. Então, existe um grupo identitário. Qual é? Os negros de uma sociedade. Mais especificamente, como o movimento, apesar do movimento ser internacional, ele surgiu nos Estados Unidos e tem o seu foco de atenção maior lá, né? Como o movimento foca os negros, às vezes a gente vai esquecer de lutar, às vezes eles vão esquecer de lutar pela conscientização de subgrupos que também são desvalorizados e que, por estarem dentro da comunidade negra, são mais desvalorizados ainda. Então, dentro de um grupo identitário, integrar as pequenas diversidades. Que diversidades? Homossexuais e transexuais, incapacitados, as pessoas que estão ilegais num determinado país, mulheres e todos os outros gêneros. Então, é isso que a questão pede que o aluno tente entender da questão. Tranquilo, pessoal? Agradeço a atenção de vocês. Se vocês tiverem qualquer comentário, dúvidas, contestações ao que foi dito aqui, coloque aí nos comentários e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!